Fala atleta, vamos lá para nossa avaliação de hoje. O que aconteceu ontem? Como foi o nosso dia? Como foi o nosso dia de operação? E olha só o que eu consegui fazer. Foi um dia positivo, né? Graças a Deus. Foi um dia onde eu consegui ter um resultado positivo, porém um dia difícil. Mesmo assim ainda um dia difícil. Mesmo sabendo onde tudo ia acontecer, como iniciante, né? O que a gente faz? A gente ainda consegue errar muito. Tá aí, ó. Esse aí foi o resultado que eu tive ontem, né? Fiquei positivo R$ 90, cheguei a fazer 190, mas tive umas operações aí negativas, né? Já no início do dia, fiquei pro lado errado ali, operei, entrei na operação, era 9h10 da manhã, e aí tive uma operação negativa, depois tive uma outra negativa, e aí consegui voltar aí pro game, ficando positivo aí no dia. Então esse aqui foi o resumo, um payoff baixo, né? Porque com um contrato, às vezes dois aqui no máximo, eu acabo não deixando a operação andar muito, né? Porque preciso pegar rápido. Aliás, eu fiquei 24 minutos aqui nessa operação e ela me deu 7 pontos. E aí aqui na operação de um minuto ela me tirou e me deu 70, ficou negativo R$ 70, né? Então 7 pontos também. Então acaba que, na verdade, esse aqui nem foi 7 pontos, né? Porque tava com dois contratos, foi 3 pontinhos e meio. Aí, ó, 3 pontos e meio. Então as operações foram poucos pontos, mas eu entrei com dois contratos para poder reverter um resultado negativo ali. E aí, mesmo acreditando, né, tendo tudo marcado no gráfico, sabendo onde o gráfico ia, sabendo o que ia acontecer, eu ainda tenho medo, né? E estou identificando que o que eu preciso fazer agora é, de fato, segurar mais a operação. Acreditar no que eu estou fazendo e segurar a operação ali. Porém, com pouco capital, eu vou falar para você, é desafiador. É desafiador. Ainda mais tendo, fazendo grandes prejuízos, né? Lá no início da conta aqui que eu coloquei, enfim. É desafiador, não é fácil não. Mas enfim, vamos lá, vou explicar já já o que a gente acabou de fazer. Antes disso, vamos rodar a vinheta. Boa, vamos lá. Então olha só, essa aqui foram as operações que eu fiz, né? Isso aqui já é a marcação para o dia de hoje, para o dia 27 de junho, final do mês aí, né? Hoje a gente finaliza o mês praticamente, porque aí vem dia 31 é segunda-feira, que é o último dia desse contrato aí. Mas enfim, olha só, o que aconteceu com o dólar ontem? Olha o que aconteceu. Em um candle aí de 5 minutos, ele andou 80 pontos. Eu acho que na verdade isso aqui não foi nem 5 minutos, quer ver? Foi um minuto. Um minuto, o dólar andou 80 pontos. Isso aqui foi uma ordem de stop que o pessoal ativou. E olha só que coincidência. Se você olhar para trás aí nos vídeos que eu já gravei, eu tenho essas marcações aqui, ó, já tem um tempo. Que eu falei, pô, esse dólar tá difícil de chegar lá. Não sei se chega, né? Porque era 80 pontos para chegar lá, era menos, né? Dava aí, quer ver? Dava aí, da onde ele tava pra cá, dava 40 pontos pra ele andar, era um dia inteiro pra ele chegar lá. Ontem ele caiu o dia todo, mas no final do dia, ao apagar das luzes, às 6 horas da tarde, ele veio aqui e voltou. Nenhuma vezada só. Enfim. Tinham que capturar liquidez, pegar dinheiro aí. Será que agora é a hora que ele vai voltar tudo? Bom, essa é uma região forte, é uma região aí onde o dólar pode querer voltar agora. Aqui é uma região forte, tá? Ou ele vai romper de vez, ou ele pode tender a voltar aí para um movimento forte. Pode ver que todas as vezes que ele veio, chegou nessa região, uma, duas, três, quarta vez agora, rompeu aqui, mas não é um movimento considerado aqui, né, do mercado, mas acredito que ele pode querer voltar aqui ainda, ou de fato romper de vez essa região aí e buscar mais pontos ali para baixo. Bom, porque ele está na tendência de queda, né? Ele vem caindo aí, ó, o mês inteiro. Então esse mês de junho foi o mês que ele caiu. A gente pegar aqui desde o dia 1º, ele caiu 330 pontos. Então, no tempo normal, onde ele fechou, né, 262 pontos. Então é uma queda considerável aí. Vamos ver se o dólar ele retoma a força ou se ele continua. Mas vamos falar de ontem, né? Ontem nós fizemos essas operações aqui, deixa eu voltar para um gráfico limpo. Fizemos essas operações aqui, ó. Já no início do dia, eu fiz uma operação de venda. Cara, eu vi isso aqui ontem. Eu vi isso aqui acontecer. Eu falei assim, olha,
nas minhas análises eu falei, cara, esse dólar, ele subiu ontem quase 1,5%, hoje ele vai cair. E aí, eu abri aqui uma live de um amigo nosso, que é um mentor no método que eu estou usando, esse método que eu estou fazendo aqui. Eu falei, cara, esse dólar ele vai cair. Era a minha leitura no início do dia. Só que aí, ele abriu comprado. E por ele abrir comprado, eu falei, olha o que aconteceu aqui no dia anterior, né? Ele abriu compradão e foi embora. Só que ele subiu demais e eu falei assim, nossa, esse dólar hoje pode ser que ele caia. Eu tava achando que ele cairia, né? Meus indicadores estavam dizendo, pô, ele vai cair. A minha análise estava dizendo, e tinha coisas para baixo para ele pagar. Eu falei assim, não, eu vou comprar. E aí, ó, dentro do método é o seguinte, compraria nos 50% dele. Então compraria aqui, já seria estopado aqui, né? Aqui, ó. Teria um stopzinho aqui, ó, de 4 pontos. E aí, eu comprei e foi o que aconteceu. Ele me estopou, falei, peraí, esse mercado ele tá de fato vendido. Só que eu não entrei, eu fiquei esperando, vamos ver se ele vai reverter, Só que ontem, em momento algum, ele fez um grande topo, um grande fundo e voltou nos 50% do dia. Ele, em momento algum ontem, ele pegou uma tendência muito forte e ele não voltou nos 50% do dia ontem, né? Você pode ver que ele fazia um fundo, aqui ele fez um fundo, e aí ele fez um topinho e voltou. Um topinho e voltava. Um topinho e voltava. Se eu colocar aqui nesse indicador, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Pera aí, deixa eu ver se tá certo assim. Aqui, ó. Se eu coloco esse topo e fundo aqui, ó, do Profit, que é um indicador, o que ele tava fazendo? O que ele fez ontem? Olha só. Dá para ver aí. Aqui. O que ele fez ontem? Ele abriu aqui, ó. Abriu, subiu. Aí ele fez um topo, voltou. Aí aqui ele não foi no 50%, olha só. Ele não voltou, nem chegou a voltar no... O que eu quero? Quero essa aqui que é maior. Nem voltou no 50% e já desceu. E aqui o mesmo padrão, olha só. Ele fez um topo e um fundo, nem voltou no 50%, desceu. Aqui o mesmo padrão, olha só. Aqui ele voltou no 50% desse movimento aqui, mas não voltou no do dia. Porque se eu considerar o do dia, eu poderia carregar aqui o do dia. Ele não voltou em momento algum, ó. Aqui o do dia, certo? Até aqui isso aqui seria o do dia, não voltou. Aqui seria o do dia, não voltou. Aqui seria o do dia, não voltou. E aí, quando eu identifiquei isso, falei, cara, ele não vai voltar no do dia. Já era 9h50, 10 horas. Quando abriu a Petax, foi bem aqui, ó. Ele arrebentou. E eu fiquei aqui esperando, vou esperar um movimentinho. E nesse lenga-lenga de espera, eu fui pegando 2 pontinhos, 3 pontinhos, 4 pontinhos, sempre na venda. Foi onde eu fiz as minhas vendas aqui, ó. Eu fiz uma venda às 9h17. E aí aqui, ó, a 9h12 aqui, ó, 9h12. Cadê 12 aqui? 9h10 aqui, mais ou menos aqui. Eu fiz uma compra nesse 50%. Foi onde eu pensei assim, nossa, ele vai voltar. Foi onde me deu um stop maior, de 70, né? Foi onde eu entrei aqui e falei, nossa, não vai subir mesmo, ele realmente vai descer. E eu vi esse preço ontem, antes de abrir, eu falei assim, esse preço vai vir aqui no 63 e vai voltar tudo. Foi a minha análise, mas eu não entrei dentro dessa análise. Porque eu segui uma pessoa que estava acreditando que era comprador. E dentro da análise dessa pessoa, ele era comprador e, enfim, para ele era comprador. E como ele sabe mais que eu falei assim, cara, beleza, se ele tá achando que é comprador, quem sou eu para dizer que não é, né? Enfim. E aí fiquei na análise dele. Ele foi, depois voltou tudo, ele virou a mão, enfim. Todo mundo ficou positivo, mas eu tomei um prejuízozinho aí, né? Inicial, acreditando em outra coisa. Então, enfim, o que eu tomo de sabedoria, né, nessa análise aqui? Cara, acredita no trade. Se você fez as marcações, se você avaliou igual hoje, já fez as marcações aqui para hoje, para o dia de hoje, ó, essa linha vai entrar daqui a pouco, na hora que abrir o mercado. Já fiz as marcações, já estou vendo o que pode acontecer, as possibilidades. Acredita no trade. Isso aqui tudo, ó, já pode sair. Isso aqui já foram coisas que já aconteceram, que vieram liquidar. E que a gente tinha marcado aí que veio liquidar. Não sabia que seria ontem desse jeito, mas veio liquidar. Então, hoje, o que eu estou acreditando? Que esse mercado ele vai subir aí, ó. Talvez não até aqui, mas ele vai subir bastante, eu acredito nisso. Pode ser. A gente avaliar o dia, o dólar já está misto aí, né, no mundo. Tá negativo em alguns lugares, mas está misto no mundo. Acredito que ele pode ser que ele continue essa queda, mas eu acho mais difícil. Para mim, ele
volta um pouco aí ainda, pelo menos até esse 1% dele aqui. Mas voltando para ontem, né? Mais uma vez voltando para ontem, foi um dia positivo. Finalizamos o dia aí positivo, né? Aqui mostrando mais uma vez para vocês e aí avaliando operação por operação. O dia foi positivo e isso me deixa muito feliz, não pelo dia positivo, mas por acertar o que ia acontecer, por acertar os pontos, né? Mesmo não saindo lá nos pontos, mesmo não saindo na onde eu queria, o que eu fico feliz eu acertei o caminho dele, eu sabia para onde que ele estava indo. E dentro da minha análise aqui que eu tenho feito, do estudo que eu estou fazendo do dólar aí, ó, um estudo que eu estou fazendo de abertura, fechamento, máxima, mínima, 50%, gap, OC1, enfim, um monte de coisa aqui, estresse do mercado. Esse estudo aqui está sendo interessante porque eu estou fazendo um quantitativo, né, de informações que depois isso tem acertado aqui, essas informações, tem ficado bem legal. Bom, basicamente é isso. O nosso operacional funcionou mais uma vez, né? Mais uma vez, e eu tenho ficado muito feliz porque esse operacional funciona. Agora o que eu preciso fazer é acreditar e segurar, né? Segurar a operação, fazer uma operação bem feita, comprar nos lugares, né? Igual hoje aqui. Aqui é uma compra, né? Talvez possa ser que tome um stop, mas eu acredito que se ele abrir nessa região aqui, ó, do 5483 aqui, vale a pena arriscar uma compra, esperando que ele busque até o 99 ou 500 aqui de novo, que é uma região onde ele deveria ter ficado ontem, né? Ainda mais que ele caiu aí 1,42%. Enfim, agora é acreditar nas operações para poder ter constância nessas operações. É falar, olha, eu vou fazer isso e fazer isso. E se tomar o stop aqui, parar, né? Sair das operações. Eu tomei 2 stop, ainda tenho dificuldade, estou vendo que a minha maior dificuldade a minha maior dificuldade é respeitar o gerenciamento de risco. Por quê? O capital é muito pequeno. Então, ainda estou tentando entender como fazer isso. Tentando ficar positivo todos os dias para aumentar meu capital, para falar assim, não, me dá o luxo, né? Porque é muito fácil falar, para quando você tem um capital grande e falar assim, beleza, posso parar. Agora o difícil você tem um capital pequenininho e aí falar assim, não, tomou 2 stops, para. Caraca, é difícil. Eu vou falar pra você, é difícil parar. Às vezes tá com capital lá, igual a gente tá aqui nesse momento, né? Com um capital muito curto. O capital tá de R$ 500. Justamente por quê? Porque perdemos 2.000 para trás. Então, assim, é melhor fazer R$ 40, ficar positivo R$ 40 e ir acumulando isso, daqui a pouco chegar nesses 2.000 de novo, e aí falar assim, não, agora sim, com 1 stop, 2 stops, para. Né? Mas eu ainda não consegui chegar nesse nível aí. Tô treinando para isso. Então, fica aí mais esse vídeo de hoje. Se você gostou, se fez sentido para você, se você tá na mesma pegada que eu aqui, compartilha esse vídeo. Mas melhor ainda, curte aqui embaixo se faz sentido para você. Se você quiser aprender esse método que eu tô usando aqui, ele tá aqui embaixo, tá? Tem nesses vídeos todos que eu já postei aí, se você for olhando, você consegue fazer, não tem muito segredo. Mas ele tem aqui uma explicação em PDF e também uma explicação no webinário. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Abraço.